Agora. Pronto, né? Vamos lá. É isso aí, pessoal, sejam bem-vindos. Estamos iniciando agora o nosso sexto encontro do grupo de estudo. E a professora Alessandra vai falar sobre um artigo que envolve violência e educação. Professora Alessandra, pode iniciar a apresentação. Obrigada, Letícia. Vamos, sem mais delongas, vou mostrar para vocês qual vai ser o artigo. Eu montei aqui uma apresentação. Vocês estão conseguindo ver? Tá tudo certo? Sim, dá para ver. Tá, beleza. Bom, é um artigo, é um working paper. O Rafael que disse que essa menina, Lívia Menezes, é daqui do Ceará, enfim, da FEAC, mas não sei, não conheço, né? Então, o artigo trata de violência e investimento em capital humano, certo? E assim, é um artigo bem interessante, porque normalmente é muito difícil de você identificar causalidade com dados tão precisos assim como os autores utilizaram. O objetivo desse artigo é investigar qual é o efeito da exposição a homicídios, e aí trata-se de homicídios em via pública, sobre performance educacional e os investimentos em capital humano. Quando eu falo performance educacional, existem vários resultados educacionais aí que são focados nesse artigo. É um artigo bem completo, e isso para o município de São Paulo. Vamos à motivação. Bom, infelizmente, a gente mora num país em que a taxa de homicídio é uma das mais altas no mundo, né? O artigo traz dados dizendo que a nossa taxa de homicídio intencional, pegando dados do Ministério da Saúde, de 2016, é de 29, um pouco mais, por 100 mil habitantes. Em termos de comparação, isso significa 6 vezes a taxa dos Estados Unidos ou 29 vezes a taxa do Reino Unido. A gente mora praticamente num país em guerra. E o IPEA, nesse estudo, Cerqueira, né, Daniel Cerqueira, e outros, o IPEA calculou o custo da violência, e esse custo corresponde a mais de 5% do PIB, sem colocar nessa conta aí um custo intangível que existe inexoravelmente, né? Porque esse estudo, obviamente, não vai contabilizar a dor, o sofrimento, o trauma de uma vitimização direta ou indireta, né? De um parente, ou de você ficar exposto a essa violência toda no país. Eu me lembro, e aí eu já era adulta, a gente estava na Fundação Getúlio Vargas, estava fazendo doutorado lá, e um belo dia, bom, eu morava por trás da Fundação Getúlio Vargas e saía a pé, às vezes tinha que dar a volta no quarteirão, porque o portão de trás da GV estava fechado, tinha que entrar pela frente, pela Praia de Botafogo, e tinha um corpo na esquina, coberto com uma lona, corpo na calçada, quer dizer, aquilo ali... eu não presenciei homicídio, eu não sei se trata de homicídio, se tratava de suicídio, não sabia o que era, só vi o corpo. E só isso aí já me chocou, eu, adulta, né, dona do meu nariz. Imagina uma exposição a índices tão elevados de homicídio intencional.
que tipo de prejuízo isso traz, direto e indiretamente, às pessoas, né? A Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar, de 2012, indicou aí que cerca de 9% dos estudantes do nono ano faltou a pelo menos um dia de aula nos últimos, tem um S aí faltando, nos últimos 30 dias, devido à insegurança para ir para a escola, né? E como os índices estão cada vez se elevando mais, acredito que esse absenteísmo deve ter também sofrido uma elevação, mas isso é especulação minha. O estudo em si busca saber o efeito dos homicídios em via pública e a sua variação, explora aí a variação no tempo e no espaço sobre alguns resultados educacionais. Eu trago testes padronizados, né? Retenção escolar, taxa de evasão, a transição escolar, que é o efeito sobre o aluno sair do ensino fundamental e ir para o médio, né, para o ensino médio, e a frequência escolar. Também traz efeitos sobre atitudes e aspirações frente à escola, não só dos estudantes, mas dos pais desses alunos. Então, é um estudo bem amplo, pegou várias variáveis de resultados educacionais, utilizou como controle efeito fixo de escola, efeito temporal, algumas tendências temporais específicas da escola e também utilizou muitas variáveis de controle que variam no tempo, não só dos alunos, né, dos estudantes, mas também dos professores, e utilizou também essas variáveis de controle de turma e de escola. A ideia geral do artigo é que você tem aqui regiões que são, e a dificuldade do artigo também, né? Você tem regiões que são vulneráveis, em que você tem elevadas taxas de homicídio em via pública, regiões tanto próximas de escola quanto das residências dos estudantes, e por alguns canais, essa exposição à violência vai afetar resultados educacionais. Então, o artigo tem uma dificuldade que é intrínseca a esse tipo de estudo, que é a endogeneidade. Quer dizer, será que é a violência que afeta os resultados educacionais, a violência em si, ou é porque o cara é pobre, mora numa região vulnerável, então, coincidentemente, tem uma correlação alta com violência, mas não é a violência em si, é o fato do cara ser pobre. Enfim, esse tipo de argumentação fica um pouco confusa e você precisa ter uma boa medida, uma boa estratégia de identificação dessa medida de homicídio para que você possa dizer, não, isso aqui é exógeno, isso aqui é independente, e eu consigo ver o efeito disso sobre resultados educacionais por meio de alguns mecanismos. E o artigo explora também quais seriam esses mecanismos, esses canais pelos quais os homicídios atuam sobre resultados educacionais. A contribuição do estudo é inequívoca, porque ele estima o efeito da violência do dia a dia, quer dizer, os dados que os autores têm são dados muito granulares, geocodificados, dos endereços das escolas, de onde os homicídios ocorreram, e também pegaram o CEP dos estudantes. Os autores não têm exatamente qual é a casa, né, o endereço todo do estudante, sabe qual é a rua, sabe qual é o CEP. E com base nisso aí, eles montaram uma base de dados surpreendente e puderam traçar
uma estratégia em que você pode determinar um raio de atuação daquela escola e verificar quantos homicídios ocorreram e ver como é que esses homicídios, dentro daquele raio, tanto da escola quanto no trajeto também, entre a escola e a residência, como é que isso influencia nos vários resultados de educação. O resultado principal é que o desempenho em matemática e leitura reduz em 5% do desvio padrão, quando você tem aí um homicídio a mais dentro de um raio de 25 metros da escola. A outra contribuição, eu antecipei um pouquinho, é que o estudo, ele formou um corredor, um polígono, certo? Que representa o trajeto possível da residência do aluno até a escola onde ele estuda, né? Esse polígono é formado aí por algumas vias possíveis e foi construído com a utilização do Google API. Eu acho que até o Rafael estava querendo fazer isso, um dos nossos estudos. E a ideia é entender como é que esses homicídios que estão localizados dentro desse polígono, quer dizer, no trajeto de casa para a escola ou da escola para casa, como é que esses homicídios afetam muito mais do que pontualmente num raio da escola ou num raio da possível residência do aluno, certo? Então, também fez essa contribuição. E o estudo detém informações também sobre aspirações e atitudes dos estudantes, vai investigar quais são os mecanismos potenciais pelos quais essa violência vai atuar sobre os resultados educacionais, né? A ideia aqui pode ser a seguinte: a exposição a esses homicídios tem uma expectativa de que ela vá deteriorar os incentivos a investir em capital humano, especificamente para os meninos. Isso aqui é o principal resultado do estudo, a principal contribuição que foi verificado nesses dados para a cidade de São Paulo. As evidências são poucas, segundo os autores. Você não tem muita coisa escrita que estime a causalidade, né? Você tem estudos aí que mostram consequências adversas, né? Sobre comportamento das crianças, quando essas crianças são expostas à violência na comunidade. Então, você tem a violência afetando a criança por meio de depressão, ansiedade, um comportamento agressivo, delinquência, né? Enfim, tem uns estudos de psicologia, de sociologia, enfim, esses estudos aí mais focados na questão do comportamento das crianças. Existem estudos transversais que vão estimar a relação entre a exposição à violência e a performance educacional. Mas esses estudos transversais, eles não dão conta de causalidade, porque não resolvem o problema que eu mencionei antes da endogeneidade, certo? Nessas regiões em que você tem uma vulnerabilidade maior à questão da violência. E isso vem com uma série de outras questões também que influenciam performance educacional, e como você só vai ter aí uma relação entre as variáveis, você não consegue necessariamente indicar causalidade. A endogeneidade aqui é que a violência pode estar correlacionada com outras fontes de desvantagem socioeconômica e resultados educacionais, né? Falei da vulnerabilidade socioeconômica, mas você pode ter outras variáveis que podem influenciar. Então, é preciso identificar corretamente essa questão da violência, isolá-la, para que a gente consiga dizer
que é isso que causa aquilo, né? Senão você vai dar brecha para críticas. Existe aí também um estudo no Rio de Janeiro, nas favelas do Rio de Janeiro, Monteiro e Rocha, 2017, em que esse estudo mostra que o conflito nas favelas tem um efeito sobre o desempenho estudantil. E mostra, esse estudo mostra a causalidade, ele consegue mostrar a causalidade, dizendo que esse aluno que foi exposto à guerra do tráfico, ele tem realmente um desempenho menor. Só que é um contexto, o contexto do Rio de Janeiro, desse estudo, é diferente do contexto que a gente vai ver nesse artigo, porque o contexto do Rio de Janeiro é efetivamente um contexto de guerra, né? E os dados que os autores trazem nesse artigo são dados de violência do dia a dia, são dados de homicídios intencionais em via pública, não necessariamente de guerra por tráfico, por entorpecentes e conflitos em lugares específicos, né, como no caso do Rio de Janeiro, a favela. Tudo bem? Gente, se vocês tiverem algum comentário, alguma questão, o microfone fica facultado, tá? Eu não quero esperar até o final para tirar dúvidas ou comentários. Podem ir dando seus pitacos, que eu até prefiro. Beleza? Bom, aí o artigo traz algumas características lá de São Paulo. Nós temos aí, normalmente, 200 dias escolares, com 800 horas, né, de aula no ano. A frequência mínima exigida no ensino fundamental é de 75%, para o ensino médio é de 85%, né? E na cidade de São Paulo, 80% dos estudantes são de escola pública, é um pouco menor do que a média no Brasil, se não me engano, é 87%. Lá em São Paulo, os estudantes são alocados perto das escolas onde eles vão estudar, né? Então, eles moram normalmente perto da escola, questão de uma caminhada, você já está na escola, e quando isso não é possível, eles se qualificam para o transporte escolar. Então, para aquela análise do trajeto, né, de casa para a escola, isso aí pode ser importante para algum resultado que vai mostrar mais adiante. Em relação aos dados educacionais, você tem aí dados retirados do Ministério da Saúde, do Ministério da Educação, da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, que aplica o SARESP, né? A gente vai ver ali, que é o teste de desempenho em matemática e língua portuguesa. Os dados nesse artigo são de 2007 até 2013, e a base tem cerca de 1.600.000 estudantes por ano, espalhados em 3.000 escolas. Tudo em São Paulo é grande, né? São Paulo acho que só São Paulo já dá mais do que os alunos de Portugal tudinho. Dessa amostra aí, 84% está no ensino fundamental, né? As variáveis de resultado, as principais variáveis de resultado são os testes padronizados, né? A retenção, eu esqueci de botar aí a frequência também. Nessa amostra, 6% mais ou menos dos estudantes teve alguma retenção em algum ano, e 10% houve evasão. E aqui, a evasão significa não só
o aluno sair da escola e nunca mais voltar, como o aluno sair e depois voltar. Isso é considerado evasão, tá? E também, como uma variável de resultado que o estudo analisa, é a transição do fundamental para o ensino médio. Então, você vai ter ali uma variável dummy se ele chegou no ensino fundamental do ensino médio ou não. O SARESP é o teste low stake, né, que não tem... Ele é mais para medir mesmo o conhecimento, ele não tem nenhuma consequência para o aluno se ele se der mal no SARESP, não tem nada que o prenda ao SARESP, né? É um teste de matemática e língua portuguesa aplicado aí no 5º, no 7º e no 9º ano do ensino fundamental e na 3ª série do ensino médio. E os dados também trazem, óbvio, além de todas as variáveis de controle, como sexo, idade, raça, background da família, as características do professor, todas essas variáveis de controle, mas traz também variáveis de autoavaliação e envolvimento dos estudantes com a escola, avaliação da performance e envolvimento dos filhos por parte dos pais, quer dizer, os pais avaliando os filhos, né? Uma autoavaliação dos pais com eles mesmos, e também traz uma avaliação dos filhos em relação ao envolvimento dos pais. Não está aqui, mas traz isso também, certo? Os dados de violência são do Sistema de Informação de Mortalidade, do Ministério da Saúde. Eu falei para vocês, os homicídios são geocodificados, né? Usam o Google Maps, e isso é bem bacana, porque você consegue aí incluir exatamente quantos homicídios estão num determinado raio, desde que você tenha o ponto, né, geocodificado, no caso das escolas, por exemplo. E a característica principal é que 70% dos homicídios são resultado de disparo de arma de fogo. São casos mais pesados, né? São casos mais violentos, arma de fogo. As vítimas, em sua maioria, estão entre 19 e 50 anos, mas a gente tem um grupo bastante representativo, entre 11 e 18 anos, que também sofre homicídio em São Paulo, né? 8,4% dessa faixa etária tem a vida tolhida, tá? As vítimas, em geral, homens pobres, certo? O estudo não traz uma análise específica de raça, certo? Traz alguma coisa de nível socioeconômico e de gênero, né, de sexo, mas não traz sobre raça. Mas se eu puder dar um chute, eu diria homens pobres e pretos. A estratégia de identificação. A gente tem aí alguns fatores de confusão e a gente precisa ter estratégias de identificação para que os fatos, né, os fatores de violência sejam efetivamente a causa sobre aqueles resultados educacionais. Então, a gente tem aí vizinhanças pobres, e essas vizinhanças podem registrar taxas de homicídio mais elevadas. Então, esses estudantes que moram nessas vizinhanças já têm desvantagens socioeconômicas, estão mais propensos também a apresentar resultados educacionais insatisfatórios. Então, é porque ele está em desvantagem socioeconômica? O homicídio é só um canal
da desvantagem socioeconômica, ou o contrário, ou não necessariamente um é o canal do outro, um é a causa. Então, é aí que está a confusão. Você não sabe exatamente separar isso aí, é endógeno. Então, o que é que os autores fizeram? Usaram a variação dos homicídios no tempo e no espaço, porque o homicídio é uma coisa que você que é exógeno, né? Acontece. E isso aí foi usado como estratégia de identificação. No espaço, então, quanto menor a área, quanto menos abrangente a área, melhor fica para a identificação. Inclusive, eles fizeram um raio de 25 metros e conseguiram aí, na grande maioria dos dados, obter, fazer com que um homicídio pertença a uma determinada escola só, não envolva a área de outras escolas, né? Porque você tem um adensamento de escolas em São Paulo muito grande. Então, se você faz um raio muito grande, pode ser que o raio de uma escola entre no raio de outra escola e você tenha homicídios que pertençam a duas escolas ao mesmo tempo. Então, o fato de reduzir o raio, você consegue aí uma identificação melhor. Fizeram essa identificação na vizinhança das escolas, das residências dos estudantes, via CEP, e no caminho de casa para a escola, da escola para casa. Então, por conta disso, né, os homicídios, a gente pode considerar que os homicídios são endógenos, ou não são endógenos, são exógenos às escolas. E dá para seguir. E tem alguns resultados que mostram isso nos testes de média, a gente vai ver aqui. A equação que é estimada, o parâmetro de interesse é esse beta 1, né? Que você tem aqui o número de homicídios num determinado raio da escola para um determinado tempo, tá? Esse Y aqui é qualquer variável de resultado, tá? Qualquer variável de resultado serve para esse Y. O X são as características individuais do estudante, do professor, né? O Z são as características de turma e de escola, tá? E esse DS é o efeito fixo da escola, DT é efeito fixo temporal, e DST é quando você junta os dois, você tem efeito fixo temporal específico para cada escola, e aí você forma a equação principal que vai ser estimada nesse modelo. O foco principal daqui são os homicídios ocorridos num raio de 25 metros da escola, mas os autores também alteraram esse raio para 50 metros, para 100 metros, eles perderam aí um pouco de eficiência para ser um homicídio por escola, né? Que um homicídio esteja ligado a apenas uma escola, quando eles aumentam o raio, você não consegue mais isso, né? Assume-se que quando a gente condiciona aí os efeitos fixos, a variação do número de homicídios em um espaço geográfico muito pequeno ao redor da escola ou da residência, assume-se que isso seja aleatório, e por isso, exógeno, você consegue identificar aí a variável como exógena. O teste T para a média das variáveis, que caracterizam o grupo, os dois grupos, né? O grupo dos que foram expostos à violência e o grupo dos alunos que não foram expostos à violência. Esse teste T mostra que houve um equilíbrio entre os grupos, quer dizer, um indicativo de que a estratégia de identificação funciona,
ou seja, de que esses homicídios são realmente aleatórios. E existe aqui uma outra equação que vai ser estimada, que é a equação para o corredor que forma o trajeto entre casa e escola, certo? Aqui tem um exemplo do polígono formado, você tem aqui o corredor, esse corredor 1 aqui, entre os dois pontos, certo? E isso aqui, formado pelo Google Maps, os autores fizeram tanto um trajeto a pé, como o trajeto de carro, como o trajeto com transporte público. Fizeram um exercício para os 3 tipos de possibilidade de você sair de um ponto e chegar no outro, tá? Então, foi montado aqui, e dentro desse polígono, apontado aqui, ó, nessa área aqui, achurada, tá? Dentro desse polígono, é que se contabilizou a quantidade de homicídios para cada polígono. E aí se faz essa estimativa aqui de homicídios para o corredor do trajeto dos estudantes. E aí vamos aos resultados. Esse é o principal resultado, que mostra que um homicídio adicional nos arredores da escola vai reduzir aí o desempenho em matemática. O 2 e o 5 são os principais, é o modelo de destaque, tá? Que tem as variáveis de controle, que tem também os efeitos fixos para a escola e para o tempo. Então, para a matemática, tem uma redução de 2,3, em torno de 2,3 pontos, o que equivale aí a 5% do desvio padrão. E para língua portuguesa, a gente tem uma redução de 2,1 pontos, em torno de 4% do desvio padrão. Pegando o estudo do Rukoff, os autores fazem um comparativo e dizem que esses resultados aqui são equivalentes, quer dizer, os resultados de uma exposição à violência no entorno da escola são para testes, né? Para testes padronizados, são equivalentes à redução na qualidade do professor em 0,5 desvio padrão da distribuição de desempenho padronizada. Isso é bastante, quer dizer, a violência, esse tipo de violência tem um impacto, pelo menos lá em São Paulo, né? Tem um impacto que é equivalente à redução da qualidade do professor, né? Aqui o artigo traz quais são esses controles todos, né? Controles individuais aqui, bem direitinho, controle de escola, controle de professor, a gente não vai entrar nesse mérito, até porque é muito resultado para mostrar. O terceiro, a tabela 3, tem aqui um exercício em que você vai identificar qual é o efeito separando por áreas com maiores taxas de criminalidade e áreas com menores taxas de criminalidade, certo? Então, o efeito sobre os testes padronizados, tanto de matemática quanto de português, dá para observar aqui na coluna 2, eu não consigo aqui, opa, achei. O efeito sobre as áreas que têm baixa criminalidade são pronunciados, estatisticamente significantes, certo? São mais pronunciados do que o efeito de forma geral, o efeito médio, né? E para a língua portuguesa, do mesmo jeito. O efeito é maior, o impacto é maior, e nas áreas de mais baixa criminalidade. Nas áreas de alta criminalidade, você praticamente não tem um efeito estatisticamente significante. Né?
A explicação é que essas áreas com alta criminalidade, a violência já é endêmica. Então, você não... Mais homicídio, menos homicídio, isso o nego já está... Vai andando, tem um corpo no meio, ele dá uma passada maior e atravessa para o outro lado, entendeu? É mais ou menos isso, o fato de você estar acostumado já, infelizmente. A ideia é essa. Então, o impacto é menor. Aliás, não tem impacto, né? Outro exercício que mostra resultados também interessantes é entender como é que o número de homicídios tem efeito sobre os pontos diferentes da distribuição de desempenho, tanto de matemática quanto de português, certo? Então, tomando aqui a distribuição de desempenho, você tem uma turma aí com uns 10% de desempenho mais baixo, aí tem o pessoal dos 25%, tem a mediana, os 75% com desempenho maior, 90%, e você vai, assim, identificando se tem algum efeito ao longo da distribuição, e não mais somente para a média. E aí, o que se encontra é um efeito mais pronunciado nos estudantes que estão abaixo da mediana, desculpem. Então, você vai encontrar aqui efeitos para o pessoal que já tem um desempenho sofrível, digamos assim, tá? Para o pessoal com maior desempenho, você não vai ter esse efeito dos homicídios, não surte efeito, tanto de língua portuguesa quanto de matemática. Ale, só perguntar um negócio. Ela controlou para renda aí ou não? Eu não sei o que. Eu li muito ano passado esse paper. Aqui é o Ela. mesmo controle daqui, traz renda. Esse mesmo controle aqui, é porque eu não quis ficar repetindo. Não, tá, deixa eu só ver aqui. Ó, renda, número de pessoas na casa, certo? Estranho, porque parece estar muito vinculado a pessoas com alguma já. Porque não faz muito sentido. Não sei, pelo menos na minha cabeça não faz muito sentido um aluno ser muito bom e ser pouco exposto à violência comparado com um aluno muito ruim em termos de proficiência, né? Não sei. Ela deu alguma explicação de por que isso aí acontece? Cara, ela deve ter dado, mas eu não me lembro, não. Não. Assim, é muito resultado, realmente, esse artigo, sabe? Depois, bom, se alguém puder aí abrir o artigo e ver, e ajudar aqui, qual era a explicação do fato de quem está mais abaixo na distribuição ser mais afetada, né, pela exposição aos homicídios. Então depois eu vejo. Tá. Valeu. Não servi de muita coisa não, mas tudo bem. Aí foi feita aí uma checagem de robustez, né? Então tem uma série de testes que são feitos, né? Então aqui a ideia é você aumentar o raio, sair de 25 metros para 100 metros, para 500 metros, né? E aí, à medida que você vai aumentando o raio, o coeficiente de impacto vai sendo menor, vai dispersando, e quando você joga em 500 metros, nem mais estatisticamente significativo não tem mais efeito, não é diferente de zero, né?
E aqui, à medida que você aumenta o raio, só relembrando, esses homicídios, eles às vezes, o mesmo homicídio serviria para duas escolas diferentes, então você tem uma dispersão maior desse impacto. Tá? Porque às vezes você fica mais exposto, claro, é mais exposição quanto mais próximo aquilo aconteceu da escola. Um troço que aconteceu daqui a 100 metros, pode ser que eu nem tenha sido exposto, mas está ali contabilizado, entendeu? Então pode ser que não realmente faz sentido o coeficiente diminuir até não ter mais nenhum tipo de efeito. E isso vale tanto para, obviamente, né, para matemática, quanto para a língua portuguesa, né, para a linguagem. Aqui, uma coisa interessante, foi testado o timing de exposição ao homicídio. Os autores têm a data, né, a data do homicídio e a data do teste que foi feito lá, o SARESP, tá? Então, o que eles fizeram foi excluir, por exemplo, aqui nessa coluna 2, olhando só para o painel A, tá? O painel B eu explico já. Olhando para a coluna 2, ele excluiu os homicídios nas 2 últimas semanas antes do teste. Então, pegou homicídios que aconteceram antes de 15 dias. Na coluna 3 e 8, né? Ele excluiu no último mês antes do teste. Então, os homicídios que ocorreram naquele último mês foram excluídos. Ele queria ver se esse efeito era só no curtíssimo prazo, né? O efeito desses homicídios sobre os testes padronizados. Professora, Oi. Sabe me informar se eles colocam a hora e o minuto do crime? Se é, Não, se tem tem não. como, Eles têm só o dia. se é no período de aula, né? Ou não. Eles não têm como. Não, eles não têm isso. Não tem o horário. Eles têm o dia. Por isso que eles trabalharam aí com os dias. Eu acredito que se eles tivessem o horário exato, eles teriam trabalhado com, foi durante o horário de aula, iriam pegar o turno do aluno, iriam cruzar com o horário do homicídio, enfim, dá para fazer miséria, né? Mas não tinham. Então, o efeito aqui mostra que você, mesmo excluindo, excluiu 2 semanas antes, excluiu os homicídios de 1 mês antes, excluiu o homicídio no segundo semestre. O teste é feito no segundo semestre, tá? Então, ele excluiu o homicídio no segundo semestre. E ainda assim, você tem um efeito significativo, certo? Semelhante ao efeito geral, ao efeito total que você tinha, e quando você compara aqui o efeito excluindo o segundo semestre, você tem um efeito ainda maior. Então, significa que a quantidade de homicídios afeta o resultado de proficiência, não só, afeta, mas não é guiado pelo curto prazo. Quer dizer, a questão do timing não é um mecanismo, não deve ser considerado para observar que homicídios afetam o resultado de proficiência. A mesma coisa se observa para língua portuguesa. Você tem aqui resultados semelhantes quando você exclui muito próximo, e quando você exclui no segundo semestre, o resultado ainda é mais forte. Então, dá para dizer que o efeito total não é guiado por efeitos de curto prazo desses homicídios. Agora, no painel B, aqui nessa parte de baixo,
eles fizeram grupos de vítimas, né? Eles tinham algumas informações sobre as vítimas de homicídio, e aí fizeram testes para saber, né? Pegaram só vítimas com 18 anos ou mais. Pegaram só vítimas do sexo masculino. Só vítimas com homicídio à bala. Tá? E foram ver se isso tinha algum efeito, se o tipo de vítima tinha algum efeito sobre os resultados do teste, e compararam também com o resultado geral aqui, que é a primeira coluna. A coluna 1 e a coluna 5, né? Para matemática e português, respectivamente. E dá para observar que, olhando para a coluna 2 e para a coluna 6, você não tem um efeito específico de vítimas 18 anos ou mais. Isso aqui vai ser importante mais na frente. Tá? O efeito, você não tem um efeito diferenciado, que eu quero dizer. Tá? O efeito é semelhante ao efeito geral, é significante, tá? Mas o impacto é semelhante ao efeito sem distinguir o tipo de vítima. Quando você olha para as vítimas do sexo masculino, você tem também significante, e você tem aqui um efeito superior ao efeito geral, contando todas as vítimas. Não só para matemática, mas também você tem um efeito maior para português. Então, aparentemente, os estudantes ficam mais abalados por ser do sexo masculino. Aparentemente, isso aqui tem um efeito maior por ser uma vítima do sexo masculino, certo? É mais chocante. E também você encontra aqui vítimas de disparo de arma de fogo também com um efeito significante e um efeito maior do que quando você junta todas as vítimas num só saco, tá? Esse resultado aqui, não só de 18 anos acima, mas de vítimas do sexo masculino, esse resultado aqui vai ser conectado um pouco mais tarde em outros exercícios que os autores fizeram. Também testaram a seleção para o teste padronizado. O SARESP trouxe uma participação de 87% dos estudantes. Então, uma participação muito boa para um teste que é low stake, né? A argumentação é que, como é um teste low stake, os responsáveis não têm incentivo à manipulação de fazer com que determinado grupo de estudante que você que é diretor de escola sabe que não é um bom aluno, de mandar para casa, enfim, de fraudar os testes. Então, aqui é uma tentativa de verificar se há algum tipo de viés do grupo que faz esses testes, tá? Então, aqui é por grupo que fez, né, que compareceu aos testes, o efeito dos homicídios para todo mundo, o efeito dos homicídios para os meninos, para as garotas, né? Aí aqui sim colocou, né, brancos e não brancos, baixa renda, alta renda, e a maior parte, se a gente for observar aqui, esses coeficientes não são estatisticamente significantes, tá? São pequenos, não são significantes. Isso aqui indica que não há um viés de participação de determinados grupos no teste padronizado. Certo? Então, aqui
o efeito do homicídio sobre a participação daquele pessoal, né? Porcentagem de participação de garotos, de garotas, brancos, não brancos, enfim. Certo? Então, esses testes realmente não tem nenhuma manipulação, não tem, ou pelo menos não há indicativo de fraude para participação nesses testes no SARESP, né, no teste padronizado. Aí estudou também os efeitos heterogêneos. No caso aqui, o efeito de se expor à violência no 5º ano, no 9º ano, no 3º ano, aqui ensino médio, né? Observa-se um efeito realmente mais pronunciado aqui no 9º ano, um efeito estatisticamente significante, está implicando aqui na redução de 4%, mais ou menos, do desvio padrão na proficiência de matemática. Quando você olha a proficiência de português, você não tem impacto. Isso é curioso, porque que tem impacto em matemática e não tem impacto em português, mas, enfim, não deu significante. Também não me lembro se teve alguma explicação de por que português não e matemática tem impacto. Não sei se é porque matemática é mais difícil. Tem maior dificuldade. Outro resultado do artigo é a separação por gênero. E esse resultado, ele é importante. Você tem um impacto, basicamente, sobre os meninos. Separando os grupos, né? Rapazes e moças, o impacto dos homicídios é basicamente sobre os meninos, tanto em língua portuguesa quanto em matemática. Para as meninas, em matemática, você vai ter impacto só utilizando esse outro erro padrão aqui, que eu não conheço. Rafa, se puder me ajudar, que erro padrão que é esse, de Conley? Não, eu nunca ouvi falar, não conheço. Mas parece que ele tem a ver com essa distância, essa parte geocodificada, né, que eles usam. Não, também não conheço, não. Não. Pois ela explica lá muito, mas eu não fui me ater a esses detalhes. Eu sei só que tem a ver com o fato desse raio estabelecido aqui. Quanto menor o raio, mais preciso esse desvio, esse erro padrão e tal. Enfim, eu sei que o artigo sempre traz aqui esse segundo tipo de erro padrão, e para as garotas, a proficiência de matemática é afetada só se você considera esse erro padrão aqui. Em geral, os garotos é que sofrem com essa exposição à violência. Tá? Esses achados aqui são consistentes com as diferenças de gênero para a resiliência psicológica em lidar com fatores estressores. As meninas lidam melhor com fatores estressores do que os meninos. Tá? Isso vai trazer consequência também mais adiante para outros resultados educacionais. Certo? Então, um homicídio adicional em um ano reduz a proficiência em 5,9% em matemática para os garotos e em 5,6% em português também para os garotos. É um impacto maior do que quando você toma todos os dados como um todo. Foi feita a análise também por status socioeconômico, e não só em termos de renda, né, baixa renda, alta renda, mas
com pais menos educados e pais mais educados. O que foi considerado baixa renda é uma renda per capita familiar abaixo da mediana. Se tiver acima da mediana, é alta renda. Tá? Essa divisão aqui foi feita dessa forma. E aqui, para menos educado e mais educado, se os pais completaram o ensino médio, e aqui os dois pais, tá? Eles são considerados mais educados, tá? Nessa turma aqui. E se eles têm só até o ensino fundamental, eles estão nessa turma aqui. Também foram feitos testes aqui, outras variantes disso aqui, para um dos pais só ter o ensino médio completo e tal, mas não alterou em nada. Certo? Então, o efeito aqui, tanto para matemática como para português, só um instantinho, gente. Beli, atende aqui para mim, por favor. Oh, meu pai. É obra que eu estou aqui em casa, estou tendo que lidar aqui com um probleminha, mas, enfim, deixa eu voltar aqui. O efeito é sobre pequena renda. Quem tem baixa renda, você tem um efeito do número de homicídios sobre o desempenho em comparação a... É o cara da Etherbox. Por que ele fica ligando para mim? Leva isso aí, por favor. Desculpa, pessoal, mas é porque eu... Enfim, problemas acontecem. A gente entende, de boa. Então, vamos lá. O efeito, tanto em matemática quanto em língua portuguesa. Eu fico assim, do mesmo jeito, quando os alunos entram atrasados nas minhas aulas, sabe? Toda a vida eu me perco, tá? Depois eu volto. Isso aqui, gente, esse efeito só sobre a baixa renda, sem nenhum efeito sobre a alta, dá a ideia de que a questão socioeconômica possui aí o papel mediador, né, entre o número de homicídios e o desempenho. Então, quanto maior a renda, menores as chances da pessoa estar ali sendo exposta. Ele vai de carro, o pai vai deixar de carro na escola, enfim, você está um pouco mais protegido, digamos assim, tá? Do que quem tem baixa renda, que vai a pé, enfim, que mora em localidades mais vulneráveis. E então parece dar a entender que o fato de ter baixa renda, da família ter baixa renda, é um mediador entre o número de homicídios e o desempenho em testes padronizados. Outra variável de resultado. Agora a gente sai um pouco dos testes padronizados e já começa a verificar outros resultados educacionais. Tá? A variável de frequência. Aqui, a ideia é que você tem já na literatura alguns estudos que apontam que reduzir esse absenteísmo na escola faz aumentar a proficiência em matemática, em leitura, certo? Então, quando você consegue... a ideia será que a frequência vai também servir como um mediador, como um mecanismo para a proficiência? Então, a primeira coisa que os autores fazem é analisar frequência como uma variável de resultado, e aqui está a tabela 6, né?
e depois eles verificam frequência dentro daquela mesma estrutura lá como uma variável de controle. A gente vai ver isso depois. Então, os autores calcularam aqui a taxa de frequência não só para o ano, mas também para o primeiro e segundo semestre, tá? Fizeram esse exercício aqui, separando a taxa de frequência dos estudantes. E o que está mostrando aqui é que um homicídio adicional no ano reduz a frequência do aluno em 1% no ano. Se você observa o segundo semestre, esses homicídios reduzem em 1% também, e mais para o segundo semestre, reduz em 2% a taxa de frequência. Tá? Então, tem algumas explicações aqui, porque que no segundo semestre é mais pesado, esse impacto é maior. Você tem... o aluno pode já ter se garantido, não faltou tanto no primeiro semestre, e aí quer se resguardar no segundo semestre da exposição à violência, então ele se dá o luxo de faltar um pouco mais, isso pode acontecer. Então, tem algumas explicações para que no segundo semestre isso ocorra. Tá? O fato é que os homicídios, eles têm um efeito negativo sobre a frequência, né, a taxa de frequência dos estudantes, e estatisticamente significante. E aqui, o estudo pega a frequência também, quer dizer, o mesmo exercício que foi feito com os testes padronizados, os autores fizeram para a frequência. Então, a gente vai ver os mesmos exercícios de heterogeneidade nos dados e testes de heterogeneidade nos dados. Então, para o quinto ano, para o nono ano, você tem efeito sobre frequência, efeito dos homicídios sobre frequência, né, em torno de 1%, 1,5%, tá? E no ensino médio, essa quantidade de homicídios já não tem efeito sobre a frequência desses estudantes, de acordo com as estimativas aqui do estudo. Quando você vai olhar para o teste, né, de gênero, separando meninos e meninas, é possível observar que, em relação à frequência, você tem aí um efeito sobre as meninas, que você não tinha quando se analisou os testes padronizados, certo? Então, de alguma forma, os homicídios, tanto observando para o ano como um todo, como quebrando por semestre, você vai ter aí uma redução na frequência escolar das garotas também, certo? Para os meninos, você tem uma redução na frequência e o impacto é maior para os garotos se comparado com as mulheres, né? Tá? Então, quando tem impacto sobre as meninas, esse impacto ele é menor se comparado aos garotos. Então, parece que a questão de gênero é importante. Tá se desvendando isso aí, tá? Aqui, da mesma forma que foi feito com os testes padronizados, observou-se aí se a questão de renda ou de background educacional dos pais tem influência sobre a frequência, né, da frequência do aluno.
esse exercício aqui, só para o primeiro semestre, foi o único que deu um resultado, foi para renda baixa, né? Você tem aí um absenteísmo, mas isso aqui é muito, muito próximo de zero, esse impacto. E quando a gente olha para o segundo semestre, aí é que você realmente tem um efeito, mas também só para o grupo mais vulnerável, né? Você tem um efeito no absenteísmo desses estudantes para quem tem baixa renda, ou para quem tem pais menos educados, né? Também você tem aí uma redução de quase 3% na frequência. É um alto absenteísmo. Esse próprio absenteísmo, como eu já falei para vocês, pode ser um canal pelo qual os estudantes se saem mal nos resultados, né, dos testes, porque se você não vai para a aula, né, você obviamente aprende menos, você tem mais dificuldade para poder recuperar o que foi dado em sala, recuperar em casa e correr atrás. Então, isso pode ser um canal que te cause prejuízo nos testes padronizados. E aí isso foi testado e colocado o absenteísmo dentro das variáveis de controle, e assim, alterou o efeito dos homicídios sobre os testes padronizados? Alterou, mas alterou pouco, né? Houve uma redução aí no coeficiente de 17% para matemática, de 11% para português, em relação ao coeficiente que você tinha antes de botar o absenteísmo como uma variável de controle. Então, os autores consideraram que é uma redução muito pequena e que a frequência não pode ser considerado um canal para reduzir, não pode ser apontado como um canal que reduz a proficiência. Tá? Você tem um efeito dos homicídios sobre a frequência. Quando você inclui frequência, aqui tem um probleminha que você está incluindo uma variável endógena, né? Aí no meio. Então, você inclui a frequência nos controles. Essa frequência vai alterar um pouco os resultados, mas os autores não consideram que a frequência seja um canal que tenha um efeito efetivo sobre o desempenho matemático e português. Outros resultados, e aqui eu vou falar mais rapidamente, porque é muita coisa para falar. Resultados de aspirações e atitudes dos alunos. Tem dos alunos com relação a eles mesmos, tem dos pais com relação aos alunos, tem dos pais com relação a eles mesmos. Então, é muita coisa aqui para reportar, eu vou passar rapidamente nessa tabela. Aqui a ideia é a seguinte: entender como é que a violência, traduzida aqui pelo número de homicídios, vai afetar as aspirações e percepções dos estudantes e dos pais dos estudantes. Tá? Separando já por gênero. Então, a pergunta aqui é a seguinte: eu planejo ir para a universidade. Então, aqui são as aspirações futuras, né, dos estudantes. Quando exposto a homicídio, os garotos, bom, pelo menos nesse erro padrão aqui, eles reduzem aí a concordância, né, com essa afirmação. Então, a afirmação 1, você tem uma redução de 3,4% dos garotos em concordar com essa afirmação. Tá? Em relação à média, essa redução é de 8%. Eu estou comentando isso aqui, mas eu
se fosse eu escrevendo, eu nem comentaria, porque olhando para cá, ó, você não tem impacto, não seria diferente de zero, né? Nem a 10%. Então, eu preferiria não comentar, mas eu vou comentar de qualquer forma. A segunda pergunta que é feita aos estudantes eu sou um bom estudante. Então, eles têm lá um gradiente para concordar ou discordar dessa pergunta, e há uma propensão a discordar dessa pergunta para os garotos, né? Você tem uma redução aí em torno de 14% em relação à média de concordância. Então, quando os garotos e as meninas, nada, né? Não tem não afeta em nada. Então, quando você pega garotos e garotas e mensura aí a exposição à violência, esses garotos têm uma tendência a concordar menos com isso aí. Ah, não sou tão bom estudante. Essas são as percepções que eles têm deles mesmos, né? E as garotas parece que aparentemente não têm não sofrem esse efeito, tá? Da violência, da exposição da violência. Na afirmação 3, se gosta das atividades da escola, mais uma vez, os meninos reportam aqui fortemente, né? Reportam 12% menos de que estão interessados nas atividades escolares, né? Quer dizer, você tem sempre uma distinção entre garotos e garotas. E aqui, quando você tem o efeito para as meninas, é algo positivo, quer dizer, eu faço o meu dever de casa no tempo correto, né? Eu faço o meu dever de casa, e aí você tem um efeito positivo, quer dizer, as garotas fazem o dever de casa. Para as outras variáveis, você não tem estatisticamente não significante. Então, em geral, o que a gente pode traduzir daqui desses resultados é que os meninos demonstram menos interesse na educação, menor percepção sobre sua performance e demonstram menor esforço em relação à escola quando são expostos à violência, indo ao encontro do que é dito nos artigos, lá quando eu falei das evidências empíricas, os artigos dos psicólogos e tal, que fala que os garotos são mais suscetíveis, menos resilientes aos fatores estressores e tal, apontando para depressão, apontando para agressividade e outros problemas de comportamento. Aqui, em relação aos pais, a visão dos pais em relação aos seus filhos, eu vou chamar a atenção aqui só para essa afirmação, né? O meu filho está indo bem na escola, a percepção passa a ser negativa, né? Para os garotos, você tem aí os pais tendo essa percepção, os pais confirmam que os garotos não se saem tão bem na escola, né? E também que eles não estudam muito em casa. A exposição à violência, de alguma forma, muda aspirações e atitudes relativas à educação para os meninos. E a percepção dos pais também é para os meninos. Você vê que não tem nenhum efeito, nada aqui voltado para afetando as meninas, tá? Particularmente isso ocorre em variáveis que medem mais diretamente insumos e investimentos correntes em educação. Aqui já os autores formando aí encaminhando uma possível conclusão de que tudo isso aí vai afetar, é afetado via insumos, investimentos em capital humano, tem essa noção que os autores querem encaminhar.
Outro resultado trata de progressão, então a gente sai de percepção e atitude das pessoas, dos agentes em relação à escola, e vai para a progressão. Aqui a gente tem os 3 de uma vez, retenção, evasão e transição escolar, tá? Falei para vocês, né, que a retenção é 6%, 10% já evadiu. A transição escolar indica se o estudante progrediu para o ensino médio. Então, vocês têm essas 3 variáveis aí de progressão. No painel A, a gente está olhando para o entorno da escola. No painel B, a gente está olhando para o entorno da residência do aluno. E no painel C, ele juntou tanto escola como residência do aluno. Tá? No painel A, você não tem nenhum efeito sobre essas variáveis de progressão, nenhum efeito da exposição à violência. No painel B, você tem um efeito positivo sobre a evasão, quando você está nos arredores da residência, quando você foca nos arredores da residência do aluno. Então, tem um aumento da evasão em torno de 7%, quando esses homicídios ocorrem, né, nos arredores da residência do aluno. E aqui no painel C, você considera os dois, você tem um efeito, se comparado com a média, um efeito de 42% maior. Ou seja, é um aumento aqui de 6,3% na evasão. Quando você toma os homicídios nos 2 lugares, tá? O efeito conjunto. Agora a gente vai para o trajeto entre casa e escola e casa, né? Aqui você tem um corredor de 50 metros, ou seja, naquele trajeto botou 25 metros para um lado, 25 metros para o outro, pegou aí um corredor, um polígono de 50 metros, aí, mais ou menos a distância, e pegou também um corredor de 100 metros, né? 50 metros para um lado, 50 metros para o outro. E foi, nesse trajeto, buscou-se observar a questão da retenção, também da evasão e da transição escolar. O efeito aqui no painel A para a gente observar o trajeto a pé de casa para a escola, da escola para casa. Então, no painel B, a diferença é que o efeito é de carro, e no painel C, o efeito nesse corredor esse corredor é formado para transporte público, certo? Então, você tem corredores diferentes. Corredores, se o cara vai a pé, então você tem um tipo de um corredor formado, um polígono. Se o cara vai de carro, é outro polígono. E se o cara vai de transporte público, é outro polígono. E dentro desses polígonos, você tem lá a quantidade de homicídios, certo? Então, eles formaram um polígono, contaram os homicídios e avaliaram sobre essas 3 variáveis aí de resultados educacionais. No painel A, a gente vê um aumento aí na propensão de evadir em 17%, se comparado à linha base, né, se comparado à média, ou um aumento de 2,5% da evasão, em termos absolutos, certo? No painel B e no painel C, você tem aí um aumento de 4% também da evasão. Então, aparentemente, só a evasão é que sofre os efeitos de se expor à violência, né? A repetência, né? Ou a retenção você não tem efeito, e também para chegar ao ensino médio, né? Na transição você não tem efeito dos homicídios. Os canais de transmissão, antes ele buscou testar alguns canais de transmissão, e aí, voltando ao estudo lá do Rio de Janeiro, um dos canais de transmissão lá é a questão da oferta escolar. Os alunos são prejudicados porque escolas ficam fechadas, ou
por algum motivo, por conta da guerra, né, do tal, e esse seria um dos canais de transmissão lá no artigo que trata das favelas do Rio de Janeiro. Então, os autores resolveram testar esse canal de transmissão, oferta escolar, observando aí 3 variáveis, que é a rotatividade do professor, a rotatividade do diretor e o absenteísmo do professor, e nenhuma dessas variáveis sofre efeito dos homicídios, então, aparentemente, não são um canal de transmissão dos homicídios para desempenho escolar, por exemplo, como foram no artigo do Rio de Janeiro. Outro canal de transmissão que os autores testaram é a questão do luto. Então, será que os alunos que sofrem com a perda de algum colega ou de algum professor, então você tem os homicídios, mas é por causa do luto que ele se dá mal em algum resultado, né, não faz um teste direito, enfim. E esse teste, na realidade, o teste do canal de transmissão já foi feito, na tabela 5 a gente mostrou, quando eu falei, olha, aqui ele testou para a idade, pegou só vítimas de 18 anos ou mais, né? E o resultado sobre, acho que era o resultado sobre desempenho. E o resultado sobre desempenho não foi diferente de você pegar todas as vítimas, tá? Quando você pega 18 anos ou mais, na realidade você está excluindo os colegas, né? Óbvio, você não está excluindo os professores, mas você está excluindo os colegas. Então, os autores argumentaram que, como eles observaram isso aí, quer dizer, quando o aluno, quando você pega uma vítima de 18 anos ou mais, uma vítima de homicídio, né? E você não tem nenhum tipo de diferença no efeito, é porque eles não se prejudicam por conta do luto sentido pela perda de um colega. A questão da perda do professor, embora seja uma quantidade bem pequena, né, eles foram atrás, né? Quem é professor que morreu e tal, por que morreu, tem a codificação, e aí foram atrás da quantidade de mortos que eram professores e tal, os caras. Eles têm o código do professor, então, enfim, eles não fizeram o teste, mas é uma quantidade muito pequena, acredito que também não iria ter nenhum efeito, não seria um canal de transmissão, a questão do luto, né, de estar enlutado. Bom, então, os autores chegam a essas conclusões aqui, em termos de canais de transmissão. Os resultados de gênero, a gente viu que são resultados bem consistentes, os meninos são mais atingidos, olhando para vários resultados educacionais, se comparado com as meninas, né? São consistentes com essa diferença de desincentivos a investir em educação. Esses incentivos, eles vão se agastando, né, à medida em que a gente viu que os meninos têm menor interesse na educação, os expostos à violência, então, tudo isso leva a investir menos em educação. E isso é também visualizado quando você tem a probabilidade direta de vitimização. Quando a gente pegou lá as vítimas do sexo masculino, a gente viu que o impacto sobre aquele resultado, né, desempenho, era um impacto maior, né? Então, os garotos sentem abalados,
não só porque eles são expostos à violência, mas porque eles veem outros garotos, né, outras pessoas sendo mortas. A diferença de vitimização por sexo pode afetar a percepção de segurança dos meninos e das meninas, daí também a consequência sobre frequência escolar, né? E o mecanismo por trás desses resultados, segundo os autores, está relacionado à percepção dos retornos da educação. Você é do sexo masculino, então você tem maiores chances de ser uma vítima. Você observa, você passa por toda essa exposição de violência, então você começa a se questionar se vale a pena tanto esforço para ir para a escola, se no trajeto você pode ser morto, né? E será que depois eu vou ter algum retorno disso aí, né? A percepção fica, obviamente, abalada, a percepção desse retorno escolar, desse retorno da educação. Então, o canal de transmissão de homicídios, de número de homicídios para resultados educacionais, é baseado em uma mudança no incentivo para meninos e meninas em investir em capital humano. Isso é consistente com os efeitos sobre aspirações e atitudes também para meninos e meninas. Então, aparentemente, é a questão do capital humano e do incentivo em investir em capital humano que faz a ligação entre mais homicídios e resultados educacionais piores. Certo? Concluindo, vamos lá para a conclusão. O homicídio tem efeitos sobre desempenho em matemática, a gente já viu isso, né? Quando a gente observa a distribuição de desempenho, o efeito é mais pronunciado para o pessoal abaixo da mediana, o pessoal com menor desempenho. Falta a gente só dar uma checada nisso aí, que o Rafa ficou com dúvida e eu não me lembro por que isso é assim. O efeito estimado é mais forte sobre os meninos, né? Aí você pega teste padronizado, pega frequência e você vai pegar atitudes e percepção dos garotos também. Você tem um efeito mais pronunciado. A taxa de evasão aumenta se os homicídios são considerados no corredor, quer dizer, o corredor, o trajeto entre casa e escola importa. Como vizinhanças vizinhanças pobres são mais frequentemente violentas, essa violência potencialmente vai contribuir potencialmente nesse gradiente socioeconômico. Se a gente tem esses resultados para São Paulo, para a cidade de São Paulo, que é dentro de um país violento como o nosso, uma das cidades que tem menor taxa de homicídio, né? Obviamente, em termos de relativamente à sua população, imagina os resultados para cidades que têm uma taxa de homicídio muito elevada, né? Isso aqui acontece principalmente para países de renda mais baixa, países de renda média que têm uma alta taxa de criminalidade. Então, esses resultados desse estudo, eles são potencializados aqui para o Brasil, porque São Paulo, embora seja uma mega metrópole, tem taxa de homicídio mais baixa, certo? Então, se já tem esses resultados, imagine lugares que têm taxas de homicídios mais altas. É isso. Deu certo. Boa. Falei sem parar aqui, bicho. 1h30 falando. Ninguém vai comentar nada. Pensei que você ia falar do projeto da gente. Que ansioso. Fala, Rafa, fala você. Então, o que a gente quer ver se estende esse resultado aí para Fortaleza, né? Mas não para pegar resultados educacionais do teste SCORE, mas
traços de personalidade, ver como que a violência afeta os traços de personalidade, mensurado pelo cérebro. E aí, a estratégia de identificação, a gente está pegando dados diários, né? Os meninos estão coletando esses dados aí, o Bruno está mais à frente disso aí. E a estratégia de identificação é basicamente a mesma, que é exógeno, o choque, se a gente tiver dados bem granulares, né? E aí a gente está coletando dados, informações, mais de quantos casos tem naquele negócio lá que a gente viu? Quantos casos? Era muito, né? Não, quantas páginas? Era mais de 1.500 páginas, né? Ah, Era nem mais de sei, tanto de relatório que tem ali. E também no caso da gente, a gente vai conseguir fazer uma coisa diferente, porque o dela ela considerou um único tipo de crime o homicídio, né? No nosso caso, a gente vai conseguir pegar vários outros tipos de crimes, né? Assalto, estupro. Inclusive a hora do crime, né? A hora e o minuto do crime. A hora do crime. Tem duas vantagens nesse nosso estudo, né? A vantagem de pegar a hora do crime e aí poder cruzar com o turno em que se bem que é sobre comportamento, né? Mas, enfim, se fosse alguma outra variável educacional, daria para cruzar com o turno. E também o fato de... tu falou agora há pouco, Rafinha? A vantagem é de ter vários crimes, muitos crimes. Vários crimes. Então, são 40 crimes tipificados que a gente está caracterizando. Dá para usar aí quantos quiser, né? Tem estupro, tem, né, separado, então você pode... violência doméstica, esse tipo de coisa. Tá tudo lá. E a gente vê nos traços de personalidade, né? Que eu acho que é o mais... Quer dizer, é interessante também, né? Ver o impacto sobre os traços de personalidade que poucos estudos sobre isso. Agora a gente tem dois problemas que são mais graves do que o dela. A gente não tem... Os dados não são tão específicos, né? A gente não tem dados tão específicos em tipo de rua para traçar distância de metros de crimes em relação às escolas. A gente tem que usar... É granular, mas não é tão granular assim, que a gente tem que usar bairros, né? E o outro problema que a gente tem é que o nosso um coorte, né? No caso dela, ela tinha vários coortes, se não me engano é de 96 para alguma coisa, né? Não, 2008. 2007 até 2013. Pois é, o nosso a gente só tem uma informação, um único coorte, que é de 2015 para 2017. Então, isso pode dar problema, mas, assim, é o que dá para fazer, né? Mas é bom, os resultados a gente acha que vai ficar bem legais, assim. Diga lá, Jorge, que eu ia falar, eu te cortei sem querer, perdão. Tá me ouvindo? Tô. Como a minha praia não é muito a parte econômica, eu vou pegar no pé da parte, acho, mais sociológica que está por trás desse negócio aí, né? Porque eu nunca fui tão bem convencido acerca de algumas teorias da exposição que alguns trabalhos colocam, né? A violência, ela, dependendo do tipo de violência, ela tem graus de exposição aos sujeitos diferentes, né? Você tem a violência doméstica, que se você disser que tem um aluno que em casa convive com violência doméstica, isso é uma coisa, né? Aí quando você parte para escolher o homicídio, que ele é até um fenômeno que tem uma certa burocracia para o registro, ele não é tão simples de registrar, ele é cercado de um procedimento legal para ser feito. Aí eu queria só conseguir enxergar melhor num trabalho sobre violência, sobre exposição, sobre efeitos da violência, ser melhor convencido de que as pessoas estão sendo expostas efetivamente ao evento que está sendo falado, porque além do homicídio ele não ser algo que você, assim, não dá para dizer que a exposição visual é tão fácil. Você não tem a exposição a um homicídio, você não tem exposição visual, é difícil você ter. Uma das características mais difíceis é você cruzar com um homicídio, um evento ou fenômeno na rua. Então ele é muito mais conhecido pelo boca a boca e pelas as formas de comunicação que a gente tem
que a gente tem. Então, a minha exposição à violência chamada homicídio é maior em meios midiáticos, TV, internet, né, Facebook, do que no caminho que eu só trafego 15 minutos ou 20 minutos para chegar até a escola e depois voltar. Então, eu sempre fico meio ansioso quando a gente diz que depois a gente já está dizendo algumas coisas sobre os sujeitos sem necessariamente, assim, tirando algumas conclusões que fica difícil eu fazer a ligação, que o homicídio tem a ver exatamente com aquele fenômeno, porque eu não tenho segurança de que as pessoas foram expostas ao mesmo tipo de, né, umas podem até ter visto, talvez pouquíssimas, raramente, e a maioria ter, na verdade, sido exposta por outros meios, né, e essa exposição é porque não fica claro o que significa efetivamente exposição. E aí, eu acho que escolher o homicídio tem o risco, assim, você realmente tem que entender melhor a mecânica do que um homicídio causa nas pessoas, e eu acho que alguns fenômenos da violência têm também prazo de validade. A gente, no começo, quando morreu uma pessoa de Covid-19, a gente, oh, meu Deus, lá no começo, né? Eu acho que hoje, com 1.100, eu acho que as pessoas estão ligando muito menos para a morte das pessoas por Covid. Então, o efeito das mortes por Covid, para mim, ele teve um prazo de validade, ele vai tendo um prazo de validade, mesmo que a gente jogue na cara de todo mundo que tem 1.000 mortes, não é o mesmo impacto de ter tido uma em março, né? Ter tido uma em março. Então, aos poucos, a sociedade, ao longo de 5 anos, uma comunidade que é exposta talvez tenha uma mudança de percepção e do efeito dela. E isso eu só estou elencando uma das coisas que é complicada, e eu entraria na questão do corredor, para falar, usar o Maps, corredores em que a violência... você tem que exatamente ter uma variável dos corredores que dissesse assim, esse é um corredor de violência, talvez ele nem seja o caminho usado pelas crianças e as pessoas para ir à escola. Tem ruas aqui no Pirambu que você sabe que ela nunca é usada, e ela é exatamente a rua em que tem homicídios, mas ela nunca é usada porque já se sabe. Então, num contexto de favela, o MAPS, ele perde todos, assim, contexto de favela, o MAPS perde todo sentido, porque os corredores realmente são alternativos para chegar até a escola e em bairros com muita violência, né? Então, o efeito raio, talvez seja... O efeito raio, para mim, é melhor, porque dá uma ideia de que a comunidade está exposta, né? Mas, individualmente, eu acho complicado falar em corredor, né? Que é caminho. Até porque ainda tinha que acertar se você, no caminho, na hora, se você soube de algum homicídio que aconteceu naquele caminho, né? Mas seria basicamente isso. Falando aqui, respondendo algumas coisas, a definição de exposição a homicídio é só a quantidade de homicídios num determinado raio, né? E aí dá para fazer bem direitinho o raio em relação à escola, porque se tem o georreferenciamento da escola, né? E como o pessoal também teve lá o georreferenciamento dos homicídios, ficou fácil. O que está dentro daquele raio, eles consideraram e contaram. É o número de homicídios mesmo. Não tem a hora do homicídio, tá, para saber se foi no horário escolar, se não foi no horário escolar, isso faria diferença, acredito eu, né? Mas, de fato, o fato de saber um homicídio, saber da existência, não é tão perceptível, não é tão grave quanto visualizar, como eu visualizei o corpo lá na esquina da FGV, como eu falei, mas de alguma forma te causa receio de ir à escola. De alguma forma, você vai reduzir a tua percepção, não sei se... E você vendo mais homens morrendo, ouvindo falar de mais homens morrendo, talvez essa percepção seja captada nesse estudo.
E a questão que você falou, comparando com o Covid, as mortes de Covid que meio que banalizaram, né, assim, 1.000 já não causa tanto horror quanto uma, isso também foi captado pelo estudo quando fizeram o exercício separando comunidades com maior criminalidade, comparando com menor criminalidade, o impacto na que tem menor criminalidade foi sentido, na que tem maior criminalidade não foi sentido, porque já está endêmico, né? Quer dizer, já. Então, isso vai direitinho com o que você falou, né? E foi explicado dessa forma lá no artigo. Mais ou menos isso aí que eu pensei em comentar. Rafa, quer falar alguma coisa? Só rapidamente. A gente, assim, ela usou homicídio porque é o que tem de dado, né? Porque ela não quis, porque ela quis, não. Porque se ela tivesse outros dados, ela usava outros dados. Agora, sim, tu falou que o homicídio ele é ruim, ele é burocrático, mas ele tem a vantagem de ser menos subnotificado. Porque um homicídio é uma coisa mais séria e ele é de fato notificado. Ele tem que ser notificado pela lei. E é fácil você esconder uma mulher esconder que foi agredida dentro de casa, certo? E a gente sabe de relatos disso, mas é difícil você esconder um corpo. Então, o homicídio, ele vai ser notificado. Então, de fato, ali não tem subnotificação, né? Ou pelo menos é mais complicado, mesmo que seja indigente, né? E no caso, ela usou o homicídio mesmo porque são os únicos que tem georreferenciados lá para São Paulo. Não tem muito para onde correr, não, entendeu? No nosso caso aqui, a gente está tentando usar, mas o nosso georreferenciamento não é um georreferenciamento... Peraí que tá passando um avião aqui, ó. Não é um... Pronto. Não é um georreferenciamento muito bom, porque a gente tem a resposta de se ele caiu onde aconteceu o fato em tal rua, mas esse fato, quer dizer, no caso do homicídio, sim, vai ter acontecido naquela rua. Mas tem determinado de crime que ele pode ter sido reportado em uma rua, mas aconteceu de fato em outro lugar. Por exemplo, roubo de carro, né? O cara encontrou um carro roubado no Pirambu, mas ele foi roubado na Aldeota. Então fica meio difícil você saber na hora da notificação, porque a gente está pegando os boletins de ocorrência, né? Onde foi de fato que ocorreu o carro. Fora que a gente não tem exatamente o endereço, quer dizer, o local correto, né? Então também não dá muito, assim. A única segurança que a gente vai ter mesmo é que a gente vai ter aquele crime que ocorreu no bairro. Fora isso, tem uma outra coisa que você falou, que é o seguinte: quando a gente faz esse tipo de estudo, a gente usa uma metodologia, que é uma hipótese, né, que obviamente limita muito o estudo, mas é a única forma que a gente tem de fazer, que é o que a gente chama de intenção de ser tratado. Porque a gente não tem como garantir que a pessoa, de fato, ela foi exposta ou não foi exposta. Isso aí não tem como garantir, certo? Dá tchau lá para a Sibeli, que apareceu ali atrás agora. A gente não tem como garantir, tá? Mas a gente assume a hipótese de que ela potencialmente poderia ter sido tratada. Então, esse resultado aí que ela colocou tem que ser lido assim: olha, se essa pessoa potencialmente pudesse ter sido ou não ter sido tratada, o impacto seria esse. Ou seja, assumindo que talvez ela não tenha sido tratada, o resultado ainda apareceu. Então, esse aí seria um resultado que a gente chama de lower bound. Pode ser que o impacto de fato seja bem maior do que esse. Mas como a gente não tem como mensurar de fato se a pessoa foi exposta ou não foi exposta, o que a gente tem como chegar é nesse chão aí, que, digamos assim, mesmo sem saber se ela foi exposta ou não foi exposta, ainda assim a gente encontrou um impacto positivo ou negativo, o que quer que seja. Entendeu? Mas realmente o que você falou tem verdade. Pode ter sido que a pessoa não foi exposta, mas é a única forma que a gente tem dado os dados, né? A forma que os dados são... É o que temos para hoje. É o que temos para hoje. É a mesma coisa do nosso problema. Eu adoraria ter os dados já referenciados, tudo bonitinho, com hora, seria maravilhoso. Mas a gente só tem dado por bairro. É o único que a gente pode garantir alguma segurança, né? Eles são granulares, já são mais granulares do que a maioria das aplicações, né? Mas mesmo assim, obviamente que a gente vai ter problema. Você pegar um Janguruçu da vida, um homicídio no Janguruçu pode ter acontecido, sei lá, no começo, no final, no meio, e o Janguruçu é do tamanho do mundo e não termina nunca, entendeu? Então, assim, o cara pode nem ter sido exposto a um crime, mas, enfim, é o que a gente pode assumir, né? E eu acho ainda... Não, isso eu entendo, eu até faço meio que esse clamor, é mais para que seja melhor compreendida a noção de exposição e respeitada os limites dessa noção, né? Mas o meu problema também é maior com essa ideia da exposição, é quando o problema, na verdade,
Por exemplo, você pode resolver o problema tratando o homicídio, não deixando que o homicídio aconteça, mas você pode também resolver o problema, este problema educacional, não deixando a exposição. Então, você tem o efeito da exposição é que você não está falando necessariamente dos homicídios, você pode estar falando só da exposição. Nesse caso, eu sei que não. Por quê? Porque está tentando fazer uma ligação entre violência e os sujeitos afetados, né? Os outros afetados. E não necessariamente sobre a exposição à violência. Então, talvez essa linhazinha aí tênue para você ter que apresentar como conclusão ou relacionar mais fortemente a violência e fugir do mediador que é a exposição, né? É uma provocaçãozinha que eu faço por ficar preocupado com a conclusão com algumas conclusões, que teria sido mais fácil blindar a informação, tendo em vista que a exposição ela não é só visual, então, e não é só presencial, vamos dizer assim, então tem os seus canais de exposição, né? E aí eu acho que para mim exposição tem que ter mas é claro que talvez já esteja claro para vocês que tem visto a ideia de exposição em outros trabalhos e tal, e mais para mim, que às vezes ainda me surpreendo com algumas coisas. Mas tem uma coisa aqui para Fortaleza que tem uma característica diferente, que é assim, nós temos modelos de escolas diferentes, então, realmente a gente tinha também que conseguir controlar por alguma outra coisa que falasse sobre isso. Vou dar um exemplo, nós temos escolas de educação profissional fincadas em bairros muito violentos. Então, aí se você estiver usando dois sujeitos que, mesmo de uma rua para outra, estudam em escolas com modelos diferentes, aí a gente vai, assim, se a gente cruzar os dois, a gente pode estar vendo o efeito errado, porque as escolas de educação profissional, por exemplo, elas têm um sistema de proteção ao sujeito, né, ou recebem do próprio sujeito já, né, nesse processo de seleção natural aí deles, entre aspas, sujeitos mais blindados a algumas questões, né? Então, vai ter o efeito, mas realmente tem que botar assim, são da mesma escola, né? Sei lá, né? Estão agrupados dentro de uma mesma estrutura não sei nem se é a escola, mas eles têm uma outra explicação que está por trás disso. Não sei se só essas questões do sujeito já resolveriam, é que aqui em Fortaleza teria esse componente de o cara estudar numa escola que tem uma proposta que dialoga com essas coisas e outras escolas que não dialogam. E aí o efeito aqui talvez seria suspenso, ou sei lá, não seria. Não, mas isso é fácil de controlar. Ele traz efeito fixo de escola, né? Na equação tem o efeito fixo para a escola. Então já controla o efeito. Porque essas partes de econometria talvez o Jorge não entenda. Quando você coloca esses negócios, é porque você já está controlando para as características próprias das escolas, entendeu? Então você pode tratar escolas que seriam diferentes como sendo iguais, entendeu? Para entender mais ou menos assim, é como se fosse... O pessoal está falando muito assim, deixa eu ver aqui. Um grupo de pessoas mais pobres está morrendo mais pela Covid, né? E pessoas mais ricas não estão morrendo tanto pela Covid. Mas se a gente comparar o nível de hospital, ou seja, ver em quais hospitais essas pessoas estão sendo tratadas, pode ser que essa diferença não exista. E é a mesma coisa aí, entendeu? Você considerou diferenças entre aonde as unidades estão sendo tratadas, no caso dos alunos, né? Eu já tinha colocado isso. Certo. Tá atendendo. Beleza? Crianças. Perguntas? Bruno, Pedro, Carlos, Camila. Eu não tenho nenhuma pergunta, não. Vou só fazer um comentário que eu comentei até com o Rafa semana passada. O Jorge falou das escolas de Fortaleza aqui. A Prefeitura de Fortaleza ela tem um sistema de gratificação para professores que dão aula em escolas violentas. São 72 escolas, 72 instituições, mas tem creche e tem escola normal.
Então, é algo que vocês forem fazendo no trabalho de vocês, pode colocar algum controle para ver essa diferenciação de escola. Tá, pode sim, acho legal. Um controle específico para essas escolas, né? Tem que saber quais são essas escolas que a prefeitura dá a bonificação, né? Eu posso te passar depois, eu tava mexendo com o Guilherme com isso, só para vocês terem ideia, assim, para complementar. Num raio de 500 quilômetros... Quilômetros? Quilômetros não, metros, desculpa. No raio de 500 metros, acho que ficam 49 escolas mesmo, que tem ensino fundamental. Eu tenho 24 escolas próximas, eu tenho metade dessas unidades. E para o raio de 1 quilômetro, eu tenho 72. Posso passar isso para vocês depois, sem nenhum problema. Tudo perto. Pode ser um negócio legal, mas para a gente não vai ser... Não vai dar tanto samba, porque no nosso caso a gente está falando de ensino médio, né? E as escolas municipais do caso de Fortaleza, são mais ensino fundamental. Mas assim, pode ser um teste legal para saber se o cara que veio de uma escola que já tinha esse programa, se ele é menos exposto, menos sensível, mais exposto, menos sensível à violência ou não. Entendeu? Mas é uma boa. É bom a gente saber. Se for fazer para ensino fundamental, já teria, né? Ensino fundamental é difícil porque a gente não vai ter, no caso específico do que a gente está fazendo, a gente não vai ter a medida, né? Mas aí teria que ser outra medida. A gente pode teria que ser outra medida. Nosso usar outro resultado. Isso mesmo. Parabéns, professor, pela apresentação. Foi ótimo. E depois eu quero ver o trabalho de vocês aí sobre a violência. É um tema que tem me instigado um pouco, principalmente para Fortaleza e para o Estado como um todo. A gente ainda está formando a base, né? Tá lento, vai demorar ainda, mas antes de vocês formando doutorado, sai. Cara, é difícil conseguir dado para violência, eles separam por AIS. A gente está, Pedro, a gente está tabulando os dados, para ter ideia, tem umas 10 pessoas trabalhando, pegando um PDF no site da secretaria e alimentando uma base de dados para a gente. Porque não existe essa base de dados aqui. A gente está fazendo do zero. É algo que eu acho que a secretaria tem esse dado, assim, a secretaria ela tem uma proposta de fazer lá um Big Data, não sei, eu leio os jornais, eles falam muito disso, de ter essa informação na ponta do dedo, acho que, não sei. Eles têm já. Isso eles têm. Eles têm já diferenciado. Posso falar uma experiência que aconteceu comigo essa semana, que agora que eu estou me tocando, que poderia valer para a gente também. Essa semana eu estava precisando dos dados, eu acho que até conversei com a Lê, de precipitação de chuva por município, né? E aí eu entrei pelo Ceará Transparente. E aí pedi os dados lá pelo Ceará Transparente para não ter que ir na página da FUNSEMI, pegar desde 1973, pegar mês a mês e tal. Mas eles não me mandaram os dados? Será, hein, que se a gente pedisse pelo Ceará Transparente esses dados de violência, eles não entregariam? Ou não, você já tem. Pede lá, pô. Pois é, eu vou fazer outra solicitação lá, vou pedir. Já deu certo, eu vim aqui de novo, né? Pois é. Não, agora eu tô precisando. Não, mas eu achei que foi legal. Os caras atenderam rápido e tal, não deu nenhum problema não, sabe? Bacana. Pode ser que dê certo, né, a gente conseguir. Agora, eu não sei como é que a gente vai conseguir, eu tenho que pensar bem como é que vamos pedir esses dados, porque tem muitas informações que tem que ser retiradas, né? Retiradas, assim, que tem que ser com pegs, né? E aí, bom, enfim, vamos ver. Vou pensar nisso aí. Legal, pessoal. A Leti, ela teve que dar uma saidinha aí, vamos encerrar aqui nós. Camila, você tá aí, Camila? Eu tô só ouvindo. Beleza, pessoal. Depois a gente se encontra, se conversa novamente, tá bom? Abraço pra vocês. Obrigada pela presença de todos. Um abraço. Parabéns. Valeu. Valeu. Tchau. Tchau.